Olá, bom dia. É um prazer muito grande fazer parte aqui dessa reunião com cada um de vocês. Meu nome é Liberato Neto, sou fisioterapeuta, sou terapeuta psicossomático e a gente vem, dentre esses anos, conversando sobre terapia psicossomática, as questões miofaciais, as questões pulmonares e as questões digestórias, né, agora com o lançamento do nosso Atlas de terapia psicossomática, osteomioarticular, pulmonar e digestório. É uma honra muito grande estar aqui hoje para conversar com vocês sobre esse assunto, né, da terapia psicossomática, sobre essas questões que envolvem a mente e o corpo na produção das doenças, nas produções das patologias, né? E o que mais a gente vem conversando ao longo dos congressos, dos seminários, dos simpósios, das aulas, é sobre o processo de dessomatização. O que é essa dessomatização? É o processo de desligamento que a sua mente produz no seu corpo para que você adoeça. É o processo de engenharia reversa, se a gente pode assim dizer, da doença. É o processo que você conscientemente faz para que o seu corpo age de forma positiva e trazendo para você aquilo que é desejado, que é o seu bem-estar, né? O seu bem-estar biopsíquico, social, emocional, ambiental, espiritual. Então a gente vem conversando tanto no nosso canal do YouTube, nas lives do Instagram, nos vídeos que a gente lança, exatamente sobre esses aspectos, né? Os aspectos da dessomatização. Então a terapia psicossomática, ela é abordada nesse sentido, né? Não é para substituir nenhuma terapêutica, não é para substituir nenhuma terapia, não. Ela vem como uma terapia adicional, ela vem como um fator participativo em que o próprio paciente vai se sentir um agente promotor da sua saúde, porque ele vai entender que ele é o agente causador das suas doenças. Então a gente tem que falar de uma forma bem relaxada, bem calma, bem dinâmica, para que não choque as pessoas, né? Para que os pacientes não fiquem chocados nesse sentido, de que eu sou o culpado, eu me amo, eu não quero fazer isso comigo, eu gosto muito de mim, eu me respeito, eu não faço isso. Só que algumas atitudes nossas são veladas a ponto de que a gente não consiga entender que a gente está se martirizando, a gente está se maltratando, tá? Então, a terapia psicossomática, ela vem aos poucos, né, trabalho após trabalho, pesquisa após pesquisa, vem mostrando essa realidade, tá? Então, nesse momento de hoje, eu quero conversar com vocês sobre torcicolo, tá? Dor no pescoço, torcicolo, bloqueio que o torcicolo causa, né? Quem aqui já teve torcicolo? Quer dizer, muita gente, né? Então, pois é. Então, a gente tem essas questões do torcicolo não apenas do lado biomecânico, não apenas do lado fisiológico, mas em uma concepção diferente sobre o que é, na visão da terapia psicossomática, o torcicolo. A gente entende, por exemplo, que as ideias, os pensamentos são formados na mente, né? Então, como a gente tem sempre falando assim, a gente é um ser trino, é mente, psicossoma e corpo físico, né? Então a mente comanda o corpo, a gente entende isso também. E as ideias, os pensamentos são formados no que a gente chama de mente, tá? A mente, ela transcende ao corpo. E o que vai unir os pensamentos, as ideias ao corpo físico é uma interface, ou uma fáscia quintessenciada, que é chamada de psicossoma. Essa não é uma ideia nova, é uma ideia já bem trabalhada, bem antiga, dentro das civilizações. E esse psicossoma, ele vai unir átomo a átomo, célula a célula com o corpo físico. Então tudo aquilo que você pensa com a mente, você vibra no psicossoma e plasma no corpo físico. Tá? Então,
sendo positivo ou sendo negativo. Tudo aquilo que você pensa na mente vibra no psicossoma e plasma no seu corpo. Então, essa relação da mente com o corpo, a gente pode, de uma forma bem didática, dizer assim: tudo aquilo que você idealiza, você projeta, você calcula, tá? Você imagina, pensa, mede com a sua mente, vai passar para a realidade através das conexões. E no corpo, o que é que conecta o crânio, a cabeça, o cérebro ao resto do corpo? É o pescoço, a coluna cervical, tá? Então, ela é uma ponte, ela é exatamente essa junção entre o que você pensa com o que você precisa fazer. É o seu raciocínio com a sua resposta. É a imagem que ele chega com a ideia que você vai expor. E a partir do momento quando haja um bloqueio das suas ideias com a capacidade que você tem de realizar isso de uma forma prática, você começa a desenvolver nessa região do pescoço o que a gente denomina como psicossomatótomos. Os psicossomatótomos são as interferências da mente sobre o corpo, são locais de interferência onde vão passar de uma fase de vibração para uma fase de sensação, de realmente palpável, tá? Então os psicossomatótomos, eles são responsáveis pela materialização daquilo que você está pensando, certo? Então, a relação que você tem entre o crânio, a mente, o cérebro e o resto do corpo, ela passa diretamente pelo pescoço. Então, se você tem uma dificuldade de projetar aquilo que você pensa para a realidade, você está causando nessa região da sua coluna cervical, seja anterior, lateral, posterior, a isso tudo a gente vai poder conversar um pouquinho. Você vai estar causando a origem dos psicossomatótomos. Isso é rápido? Não, não é rápido. É demorado, mas vai depender de pessoa para pessoa desenvolver esse psicossomatótomo. Então, quando você tem alguma dor ou algum bloqueio no pescoço diretamente, a gente precisa analisar, não, realmente, como é que está o seu sono, como é que está a sua postura ao trabalho. Tem gente que pega o celular e coloca o celular aqui e está trabalhando em frente ao computador. Tem gente que inclina muito a cabeça para frente na hora de digitar ou de ver a tela do notebook. Está lá dirigindo e está sempre ansioso. Então isso tudo tem a ver bastante com o seu padrão emocional, tá? A pessoa que é depressiva fica olhando mais para baixo. O cara que é muito orgulhoso, muito altivo, olhando muito para cima, o desconfiado olhando para o que está com medo, olhando sempre para trás, quer dizer, isso vai denunciar o seu estado emocional, o seu estado psíquico, né? Só que o que eu quero conversar com vocês agora aqui, nessa nossa formação, é exatamente pescoço, torcicolo, tá? Torcicolo. Qual é a mensagem que o torcicolo traz para o indivíduo? O que é que ele precisa trabalhar? O que é que ele não pode mascarar? Porque às vezes você faz um tratamento e esse tratamento ele vai simplesmente mascarar a realidade. Ele vai bloquear a dor, vai simplesmente mascarar a realidade, só que a causa continua lá. E aí dentro de pouco tempo, o que é que vai acontecer? Vai ter uma recidivância. E aí você vai lá de novo, faz o tratamento de novo, ficou tranquilo, passou, ótimo, só que a causa continua. O que é que vai acontecer? Recidivância. E aí você vai começar a perceber ou vai começar a pensar que aquele tratamento já não é mais tão eficaz assim, que aquela terapêutica já não é tão boa assim, que aquele terapeuta, aquele médico, fisioterapeuta, acupunturista, massoterapeuta, o que for, ele não é tão bom assim. E aí você busca outro, e aí o que é que vai acontecer? Sua dor começa a cronificar, passar mais tempo com você e vai ser mais difícil de entendê-la, pelo fato de você não ter direto ao âmago da questão dolorosa. Quem é o causador das suas dores? Você. Quem é o agente principal causador de tudo isso? Você. E aí você não está entendendo
porque você nunca ouviu falar disso ou ninguém nunca falou para você. E aí fica um pouco mais difícil, porque você sempre coloca na mão de alguém, de uma segunda pessoa, a responsabilidade sobre a sua cura, sobre o seu bem-estar. Mas curar quer dizer cuidar, não quer dizer se livrar. Curar às vezes quer dizer fazer pagar. Então, você pensando por esse sentido, você tem que se cuidar. Então a autocura é autocuidado. Autocura é autoafirmação, autocura é autoperdão, autocura é autoentendimento, autoconhecimento. Então daí que seja importante você se enfrentar diante do seu espelho psíquico, que é uma técnica que a gente ensina para o pessoal, dentro do protocolo do controle consciente da vontade, dentro das nossas formações, onde você vai se confrontar, você vai se defrontar com o seu eu interior, em um espelho psíquico. Tá? É onde muitas pessoas começam a verter lágrimas, pessoas realmente começam a se conectar consigo mesmos e saem de lá já um pouquinho melhores, porque vai depender de cada um, né? Vai depender de cada um. Existem pessoas que fazem uma única formação e ficam já totalmente modificadas e outras precisam fazer outras vezes, outras formações diferenciadas dentro da terapia psicossomática para que possa se entender. Tá? Então, o que é que a gente está falando hoje aqui? Pescoço. Está falando hoje aqui de torcicolo. Você está lá, amanheceu o dia e ficou com o pescocinho duro, vai olhar para o outro lado e não consegue, está travado. O que é que isso pode estar lhe dizendo? A gente entende que o lado direito é o lado profissional, o lado material, o lado envolvido com a vida odierna, e o lado esquerdo do corpo é o lado emocional, afetivo, das suas relações afetivas. Por que isso? Porque o hemisfério, o cérebro do lado esquerdo, ele é lógico-matemático, e o do lado direito, ele é emocional, das suas correlações. Então, como existe uma decussação, quer dizer, um cruzamento, por exemplo, uma pessoa que teve um acidente isquêmico, né, um AVC, um AVE, no hemisfério direito vai ficar com o hemicorpo esquerdo com sequela. E do lado esquerdo vai ficar com o hemicorpo direito com sequela. Então, diferencia-se que o lado profissional, material, é o lado direito, porque é relacionado com o hemisfério esquerdo, e o emocional do lado esquerdo, porque é relacionado com o hemisfério direito. Tá? Então, quando você tem um bloqueio, um torcicolo para o lado direito, quer dizer, você vai girar o pescoço e vai doer nessa região, seja lá qual músculo for. O que é que a gente está querendo dizer? Para você olhar mais para o seu campo emocional. Você está olhando muito para o campo material, profissional, financeiro, né? Produtivo, e esquecendo um pouco o lado emocional. Tá sentindo aí, né? Isso. E aí, o do lado esquerdo, da mesma forma, você está muito entregue aos lados emocionais da vida, está muito emotivo. Lembre-se que a gente tem que manter o equilíbrio da balança, tá? Você tem que ser ali um medianeiro de você mesmo, você tem que estar ali equilibrando quem você é do lado emocional e do lado material, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Então nem tanto à terra, nem tanto ao mar. E aí você vai ter que equilibrar, e essa é uma ação, uma função que só você pode fazer na sua vida. Só você pode realizar esse procedimento de equilíbrio, tá? E essa situação de entender, dizer assim, poxa vida, estou com o torcicolo para o lado direito, eita, vai ser ruim para trabalhar. Olha só, você precisa observar que você tem que olhar mais as coisas do lado emocional, as suas ações afetivas, as suas relações sentimentais. Você precisa trabalhar isso. E aí o lado direito, o lado material, vai começar a relaxar. Você que não seguiu aquilo que o seu psicossoma estava falando, o seu corpo vai lhe impor essa ação. Então, que a mente não expõe, o corpo fala. Então, quando a mente cala, o corpo fala, né? Então, essa situação de um torcicolo do lado direito, às vezes vai dizer, não, mas o meu travesseiro é bom,
Eu não dormi virado para esse lado, não fiz nenhum esforço, amanheci outro dia, não tem uma ventilação intensa em cima que possa causar. São os mitos, né? São os mitos. E aí eu sempre pergunto assim, o que foi que aconteceu há 2 dias? 48 horas atrás, o que foi que aconteceu no trabalho? Eu estava sobrecarregado, não estava me sentindo bem, eu não estava conseguindo solucionar um problema, não estava conseguindo resolver uma questão lá do trabalho, eu não estava conseguindo resolver uma tarefa que o meu supervisor mandou para mim, por exemplo, eu não estava conseguindo achar uma solução. E aí você foi dormir com aquilo num dia, no outro dia subconsciente, no outro dia o consciente inconsciente, no outro dia o consciente consciente. E aí ele vai e se fixa em você, ele vai e adere. Então houve uma liberação, uma formação de um psicossomatótomo. E aí você continuou reverberando nessa ideia, reverberando nessa dificuldade. E aí foi dormir, relaxou a musculatura e acordou com a dor. Ela começa pouquinho, mas na hora que você começa a se preocupar, ela aumenta. Porque a sua mente agindo diretamente no processo. É um processo que a gente sempre fala. O nome é grande, mas é de fácil compreensão, tá? Então repete aí mentalmente. Psico, neuro, endócrino, imunologia. É a psico, neuro, endócrino, imunologia. O que é isso? É a sua mente, a psique, agindo sobre o seu sistema nervoso central, neuro, o seu sistema nervoso central agindo no seu sistema endócrino, quer dizer, todas as glândulas do seu corpo, e imunologia, todas as glândulas do seu corpo agindo sobre o seu sistema imunológico, sobre as suas defesas. Então, se você pensar que vai adoecer, se você lembrar da sua dor física, essa reação em cadeia lá no final no seu corpo físico vai ser resolvida como? Dor, adoecimento. Quer dizer, então você vai materializar aquilo que a sua mente está criando. Quanto mais força você der, quer dizer, quanto mais vibração no seu psicossoma você efetuar, o que vai acontecer? Mais rapidamente você vai expressar aquilo que você está imaginando. Por mais que você diga, não, eu não gosto de ficar doente, o não se transforma em sim e ficar doente é o que vai reativar a memória do adoecimento. Então, a maioria das pessoas já sentiu dor de cabeça, já sentiu dor de barriga, já sentiu dor na coluna, a maioria das pessoas já sentiu dor de dente, já ficou gripado, já teve conjuntivite. Então, se você se concentrar na memória do adoecimento, você vai estar mandando para o seu sistema imunológico exatamente essa informação. E o que é que vai acontecer? Como a gente está rodeado de bactérias, de vírus, a gente vai baixar a nossa imunidade e simplesmente eles vão aproveitar a oportunidade que você deu. Você abriu a porta para isso. Tá? Então, essa situação da psiconeuro, endócrino e imunologia, ela é muito debatida. Tá? Então, o fato de você acordar no outro dia com dor no pescoço, eita, eu vou acabar travando o meu pescoço. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou dirigir? Como é que eu vou realizar minhas atividades? Olha só, já está ali te mostrando que é para você estar pensando no contrário. Eita, eu estou bloqueado para esse lado, eu já dei muita atenção para isso. Vou ter que dar mais atenção para isso aqui agora. Vou ter que olhar mais para o outro lado, vou ter que virar e olhar com outra ótica a minha vivência, a minha atualidade, o meu profissionalismo. Eu vou ter que olhar de outra forma isso daí. E não ficar preocupado, forçando. Aí vai no profissional, ele vai lá, mobiliza, organiza, faz um thrust, faz uma ativação miofacial, usa agulhamento, faz o que for, tá? Toma medicação, relaxante muscular, faz o que for, uma massagem simples, o que for, mas a cabecinha continua do mesmo jeito. Então você está lá, relaxado, trabalhando, daqui a pouco, pum, de novo, travou de novo, porque as suas preocupações estão ativando o seu sistema nervoso, que está ativando as suas glândulas, que está desativando a sua imunidade. E aí você simplesmente vai reativar. Diz assim, liberado, por que é o sistema imunológico com dor? O que é que tem a ver? A dor é um sintoma de que algo está errado.
Então, se você tem nessa região receptores químicos de memória de dor, que são o N-metil-D-aspartato, o NMDA, quando você baixa a sua defesa e você libera nessa região adrenalina e noradrenalina, que são as famosas catecolaminas, então você deixa o ambiente mais propício à inflamação, deixa o ambiente mais propício a sentir dor, que é um dos sinais maravilhosos de que você tem saúde. Quem sente dor tem saúde. Quem não sente é porque já perdeu as terminações nervosas, já perdeu esse contato. Tá? Então, sentir dor durante o curso. A situação é que quando você tem essa dor no seu pescoço, seja de um torcicolo, né? E aí o indivíduo faz todos os tratamentos, todas as terapias, faz todos os procedimentos, passa um tempo e ela volta. Passa um tempo e ela volta. O que é que a gente vai entender sobre isso? O que é que a gente vai poder refletir sobre isso? Que o agente causador não está ajudando o próprio corpo a se recuperar. Então você está atrapalhando o processo de regeneração do seu corpo. É você que está fazendo isso. Então o seu corpo ele tem um tempo próprio de regeneração, de recuperação. Mas aí você fica colocando caraminhola na cabeça. Fica colocando pilha. Fica dizendo, tá demorando demais para esse tornozelo torcido ele se recuperar. Tá demorando demais para esse torcicolo passar. Tá demorando demais. E aí você está dando informação que demora, e é isso mesmo, que está demorando. E a sua preocupação gera estresse, e o estresse é causador de liberação de catecolaminas. E essas catecolaminas elas vão se fixar, vão se firmar especificamente nos psicossomatótomos correlacionados. Tá? Então, como o nosso assunto aqui, nessa nossa formação, nessa nossa palestra, é sobre torcicolo, então, o que é que a gente pode dizer? Que tudo aquilo que você está pensando, projetando, criando na sua mente e não tem uma via de acesso livre, está congestionada a sua via de acesso para a concretização através das suas atitudes, então vai gerar nessa região um psicossomatótomo. Tá? Um psicossomatótomo. As situações em que a gente vive, elas vão mostrar passo a passo, isso que a gente vive mentalmente, psiquicamente, elas vão se transformando passo a passo em sintomas físicos. Tá? Não é nada rápido, é um pouco demorado. Mais uma vez, depende da intensidade que você dê para esse processo. Depende muito dessa intensidade. Tá? Então, assim, para a gente já ir fazendo um fechamento, né, sobre essa nossa palestra, a questão do torcicolo, né, durante o dia, o que mais você pode fazer? Tá? Além de tomar um relaxante muscular, tomar um anti-inflamatório, buscar um profissional para lhe ajudar, você tem que entender que é um processo íntimo. Você precisa entender que é uma criação íntima. Que os meios externos vão agir? Vão agir no seu corpo? Sim. Só que a sua mente, se ela continuar projetando as ações, continuar planejando e você ou auto se sabotar, você se bloquear, você se negar aos processos, você vai estar gerando nessas regiões do pescoço os psicossomatótomos. Você vai estar gerando nessas regiões os pontos de entrada do seu sofrimento. Tá? A gente lembra sempre, são 3 caminhos para a dor. A primeira é a enfermitis, ou falta de firmeza, a enfermidade, falta de firmeza psíquica. O segundo ponto é a patologia, ou a lesão tecidual. E essa lesão tecidual ela pode ser silenciosa. Você tem lá essa lesão, essa patologia durante anos da sua vida e você nunca sentir nada, nunca sentir dor. E quando gera sofrimento, quer dizer, o terceiro passo, e aí você começa a estar na dolentia, na dolore, na sofrência, no sofrere. Tá? Então, quando você sofre com isso, sofre devido a uma patologia, uma lesão tecidual,
que foi criada, gerada por uma enfermidade psíquica, uma falta de firmeza, aí você fecha o processo, a tríade do adoecimento. Mas ele começa sempre com a falta de firmeza psíquica. Seja lá qual for, se você me der exemplos aqui, a gente vai todos correlacionar com a origem psíquica, tá? A maioria das dores que nós temos são de causas psíquicas, tá? E como a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, preconiza, dor é tudo aquilo que é referido pelo paciente. Se ele está referindo dor e não tem nada, não tem nenhuma lesão tecidual, e ele está referindo que está sentindo dor, não tem nenhuma diferença entre a dor física e a dor psíquica. Tem que ser tratada como dor e a gente tem que desfazer o caminho que ele fez até chegar no processo doloroso. Então a gente tem que fazer uma dessomatização. É observar o caminho que ele utilizou para somatizar e, através de perguntas reflexivas, através de diálogos terapêuticos, através de estímulos audiovisuais e táteis durante o procedimento que você fizer, aí o que é que vai acontecer? Ele vai começar a introspectar o caminho de volta para a sua saúde, para o seu bem-estar. Ele precisa apagar a memória de dor, apagar a memória do mal-estar, a memória do sofrimento, colocar memórias boas aí. Ele precisa ter controle consciente sobre a vontade, e isso vai aumentar a sua capacidade psíquica, no sentido de controlar aquilo que ele quer pensar, aquilo que ele quer sentir, aquilo que ele quer fazer, e transmigrar as sensações dolorosas para que o corpo tenha consciência física, consciência fisiológica de que a mente está sob o seu comando. E ele respeite o comando positivo da mente, tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Essa nossa palestra foi uma palestra gravada também aqui para o pessoal que não tiveram a oportunidade de estar aqui junto comigo e com vocês, tá certo? Eu agradeço a participação de todos aqui nesse evento maravilhoso e agradeço também o convite, dizer que estou sempre à disposição, tá? Então, até a próxima. Muito obrigado.